Fala meus amigos, saudações vascaínas, bom sábado pra você, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama e vamos começar aqui o nosso primeiro giro de notícias sobre o nosso Vascão. E hoje, meu amigo, tá quente, hein? Tá quente principalmente no assunto política, novidade aí importante sobre a transição do mandato Campelo para o novo mandato. O Campelo publicou hoje numa rede social que vai iniciar a transição na segunda-feira. Você vai saber aqui os detalhes nesse vídeo. Vamos falar um pouquinho também sobre Martim Benítez e a situação do Vasco aí no Campeonato Brasileiro. Então, depois da vinheta a gente começa. Antes de rodar a vinheta, conta aí com o seu like e também com a sua inscrição. A gente está pertinho aí dos 120 mil inscritos. A sua inscrição é muito importante. Então, rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo tem o apoio do OneFootball, o melhor e mais completo aplicativo sobre futebol para você ter no seu celular. Se você ainda não tem o OneFootball, baixe agora, o link tá aqui na descrição e é completamente de graça para Android, para iOS. E lá você acompanha o campeonato alemão e o campeonato francês completamente de graça, além de ser um parceiro aqui do canal e ter todas as notícias do Vasco da Gama. Baixe agora o OneFootball. Vamos começar o nosso vídeo falando sobre Ricardo Sapinto, o treinador português que está aí na Berlinda, né, muito pressionado, principalmente pelo torcedor, e algumas correntes políticas também dentro do clube já pedem aí a demissão do Ricardo Sapinto, que está mantido pelo menos até domingo, né? Pelo menos até o jogo de amanhã contra o Grêmio. O presidente do clube, Alexandre Campelo, deu ali entrevistas dizendo que não vai demitir o Ricardo Sapinto, que acha que o problema não é ele, que não vai resolver nada demitir o técnico nesse momento. Então o treinador está mantido aí para essa partida contra o Grêmio. O que é também uma contradição do Alexandre Campelo, né? Porque quando ele demitiu o Ramon lá no primeiro turno, o Vasco em 10º no campeonato, no meio da tabela, ele disse numa entrevista, inclusive para mim, né? Vou fazer o quê? Vou esperar o time chegar na zona do rebaixamento para demitir? Eu tinha que fazer alguma coisa. E agora que o time está na zona do rebaixamento, ele mantém aí o treinador Ricardo Sapinto, pelo menos deu essa sobrevida para ele até o jogo de amanhã, porque eu acho que se perder amanhã, ele não continua no cargo não, já que pelas notícias que a gente vê, de ontem Felipe Bastos saiu do treino revoltado, não sei o que, parece que ele perdeu o grupo, né? O grupo tá rachado e enfim, parece que o português não deu muito jeito aí nesse time do Vasco. No vídeo de ontem também do canal Atenção Vascaínos, o Flávio Dias trouxe informação de que os jogadores, muitos deles não acreditam mais no Ricardo Sapinto, que ele não trouxe nada de novo. Então é um roteiro completamente assim errado, né? Essa história do Ricardo Sapinto no Vasco. E para vocês terem uma ideia, o aproveitamento do Ricardo Sapinto é pior até do que o aproveitamento do Abel Braga. O técnico português é o terceiro treinador do Vasco, né, na temporada e possui o pior aproveitamento de pontos até o momento. Ele tem 33% de aproveitamento. O Ramon Menezes teve 56% de aproveitamento e o Abel Braga teve 40% de aproveitamento. Lembrando que o Abel pegou times teoricamente mais fracos, né, no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Carioca, perdão. Mas chama atenção o fato do Sapinto ter o aproveitamento ainda pior do que o do Abel Braga. Complicado demais, né, a situação, e também até aqui pavorosa a participação do treinador Ricardo Sapinto comandando o Vasco da Gama. Tá confirmado aí, tá mantido para a partida de amanhã contra o Grêmio. Tomara, né, que a partir de amanhã as coisas comecem a dar certo, que o Vasco vença. O Vasco precisa muito vencer. Depois tem jogo importante também, uma sequência importante contra Fluminense, Santos. Enfim, a coisa tem que engrenar. Mas se perder amanhã, eu acho que ele não resiste não. É difícil imaginar que um treinador que ganhou apenas 2 jogos e ganhou de Caracas, sofrimento 1-0, gol no último minuto do Thiago Reis, e do Sport Recife, aí até jogando bem por 2-0. É difícil imaginar que um treinador que ganhou 2 jogos em 11 vai conseguir aí nessa reta final, faltando 16 jogos, ganhar 7, né? Que é o que o Vasco precisa para escapar do rebaixamento. Então, eu sinceramente não acredito mais no trabalho do Ricardo Sapinto. Torço aqui para que eu esteja errado, que ele consiga vencer os jogos aí, consiga salvar o Vasco, consiga engatar uma sequência de vitórias, mas eu particularmente não acredito mais, apenas torço para que dê certo. Antes de falar aqui da política, da transição que o Campelo
postou aí nas redes sociais que vai começar a fazer. Martim Benítez, né? Só temos mais 4 jogos com Martim Benítez para a coisa complicar ainda mais, já que o contrato dele termina dia 31 de dezembro e aparentemente o Vasco não vai conseguir comprar. O Vasco tem aí apenas 4 jogos com seu principal jogador, a sua única mente criativa, um jogador que não tem nem reserva, né? Para ver aí também como essa montagem de elenco foi mal feita pela administração atual, pelo Campelo, pelo Mazuco, pelo Zé do Táxi. O Vasco vai perder o Benítez e não vai ter ninguém para repor aí. O Vasco vai sofrer muito em janeiro e fevereiro sem o seu principal jogador. A coisa tá feia, meu amigo, tá feia, tá feia. Ai, ai, ai. Bom, e agora sim vamos falar sobre a transição. O que seria uma transição? É o presidente atual meio que abrir as portas do clube ali para a próxima gestão. O grande problema é que o Vasco vive um imbróglio danado, né, sobre essa nova gestão, porque o Levin venceu a eleição do dia 7 presencial, depois teve uma outra eleição no dia 14 de forma online, onde o Salgado venceu, e aí os dois dizem ali que a eleição que vale é aquele que ganhou. Então, nesse momento, a decisão judicial dá a vitória ao Levin esse ano, mas ainda vai ter uma outra decisão, né, que deve ser no dia 17, está marcada para o dia 17. Então, até lá, esse imbróglio vai continuar, né, de eleição, se valeu do dia 7 ou não. Enfim, até lá esse imbróglio vai continuar. Faltam aí 12 dias, né, para esse julgamento, mas hoje o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, publicou aí numa rede social, no Twitter, né, de que vai começar a transição, vai abrir o clube para os dois, para o Salgado e para o Levin esse ano. Como vai ser isso, meu amigo? Não faço ideia. Pelo que eu vi ali, essa decisão já desagradou aí as duas chapas, né? Vamos lá. Campelo: tomei a iniciativa de conversar há pouco com Jorge Salgado e Levin esse ano para iniciarmos, a partir de segunda, o processo de transição antes mesmo que a justiça se posicione quanto às eleições. Creio ser esta a medida mais sensata e que melhor atende aos interesses do clube. Então, vocês viram aí, o Campelo disse que vai abrir o clube a partir de segunda-feira para uma transição com o Salgado e com o Levin. Como isso vai ser? Não faço a menor ideia. Como você faz uma transição para duas chapas, para duas gestões completamente diferentes? Sinceramente, não faço ideia. Pelo que eu vi, as chapas não... as gestões, vamos dizer assim, né? O pessoal do Levin e também o pessoal do Salgado não gostaram muito dessa ideia não, né? Mas aqui, vou dar o meu pitaco aqui rapidinho, antes de ler aqui a declaração que o Levin esse ano deu. Eu acho que é longe de ser o ideal, óbvio, não é o ideal isso, mas o Vasco está na situação que nesse momento não dá mais para ficar brigando, né? Vai ter a decisão judicial no dia 17, que vai definir aí, espero que o que seja decidido no dia 17, que quem for o vencedor continue na transição e assuma o clube, quem perder não fique nessa briga aí para sempre, que o Vasco não aguenta mais essa briga judicial. Neste momento, né, tem que deixar a vaidade de lado, aí os três, o Campelo, o Levin, o Salgado, enfim, e ajudarem a tirar o Vasco dessa situação, porque senão o Vasco vai, infelizmente, caminhar a passos largos aí para a segunda divisão. Neste momento a gente não está aqui numa situação de ficar brigando e pensando na gestão de 2021, porque essa de 2020 pode acabar com o Vasco na Série B e aí vai ser complicado demais ano que vem. Então, que esses três consigam aí chegar no consenso, pelo amor de Deus, para conseguir salvar o Vasco desse rebaixamento, que seria drástico para o clube, seria drástico para o torcedor. Enfim, não gosto nem de pensar, nem de falar isso. E o Levin se manifestou, né, contrário ali à forma como o Campelo sugeriu essa transição, né, chamando também o Jorge Salgado. Abre aspas aqui para o Levin: confirmo que fui procurado por Campelo para tomar pé da situação. Repudio, porém, convidar outro agente político em desrespeito às ordens judiciais em vigor do TJRJ e do STJ, e a insistência em não reconhecer minha legitimidade como eleito, o que mantém novos parceiros afastados. Lembre-se que o atual mandato do Campelo foi todo exercido por força de uma ordem liminar do TJRJ, de forma que venta lá não venta cá, o que é incoerente. Aceitei, contudo, ir ao clube com executivos para coletar informações para efetivar o planejamento a partir da posse. Ficou ressalvado por Campelo que a tomada de pé estará limitada ao compartilhamento de informações administrativas somente, sem qualquer possibilidade de interação no futebol, de forma que a responsabilidade integral estará com ele até a data da posse. Foi essa a manifestação do Levin esse ano.
um fato importante é isso, né? De que vai acontecer a transição, mas nem Leve nem Salgado vai poder dar pitaco no futebol, vamos dizer assim. Porque aí também não adianta muita coisa, né? É legal as chapas poderem saber ali como está o clube administrativamente, financeiramente, coisa e tal, mas tem que salvar o futebol, né? O futebol tá aí numa draga danada. E até o momento o Salgado não se manifestou, né? Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, talvez se ele se manifestar pelo Twitter ou alguma outra rede social, eu no próximo vídeo coloco aqui. Mas eu pude ver também pelos comentários de pessoas ligadas à chapa do Salgado, né, que fariam parte da gestão do Salgado, que não gostaram muito dessa ideia aí também não, do Alexandre Campelo. Então foi aí uma decisão que não agradou ninguém. Complicado, mas é o que eu repito o que eu disse, né? Nesse momento não é momento aí pra vaidade, os três aí arregaçarem a manga. Todo mundo é Vasco, né? Todo mundo fala que é vascaíno, e todo mundo não quer assumir o Vasco. Então, pelo amor de Deus, trabalha aí para evitar essa tragédia de uma queda para a segunda divisão. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações vascaínas. Se gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreva e volto a qualquer momento com mais informações. Tamo junto, um abraço.